A verdade é que Jim Freaks é um dos personagens mais misteriosos de Hunter x Hunter e que, por sinal, é o meu personagem favorito de toda a obra. A forma com a qual o Togashi escreveu o personagem eu acho sensacional, eu acho espetacular. Inclusive, em muitos pontos eu me identifico muito com o personagem e eu acho que é isso que faz a gente gostar de um determinado personagem. Eu acho que essa minha perspectiva se deve muito ao fato de que eu gosto muito do desconhecido e do que ele pode nos reservar. E é claro que Hunter x Hunter como um todo fala muito sobre isso, e o Jin, por sinal, é a personificação do desconhecido aqui na obra. Além disso tudo que eu acabei de falar aqui pra vocês, claramente Jim Freaks tem fortes inspirações no Yusuke Urameshi, que por sinal é o meu personagem favorito de todos os animes. Eu gosto demais do Yusuke. Então acho que seria extremamente difícil eu não gostar do Jim Freaks aqui. Só que o grande problema disso tudo é que estamos atualmente no capítulo 400 no mangá. E até o momento as informações, de forma geral, que a gente tem sobre o Jin são bem frustrantes e são bem poucas também. É claro que olhando dessa maneira isso é algo negativo, mas por um outro lado levanta bastante a nossa curiosidade e também nos deixa muito ansiosos do que pode nos reservar, esse personagem. E é claro que eu fico extremamente inquieto e fico sempre me perguntando, apesar de não falar muito disso com outras pessoas. Pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo aqui e reunir para vocês tudo que a gente tem de informação sobre o Jin. É claro que quando eu falo de informações, é talvez a cereja do bolo, né, galera? O NEM dele, a aura e coisas desse tipo. Porque outras informações assim são relevantes, mas já acredito que todo mundo, tanto vocês quanto eu, querem muito saber qual seria a aura inata do Jin, qual seriam as suas habilidades e tudo mais. Isso aqui, com certeza, é o que todo mundo mais quer saber. Antes de mais nada, eu só queria agradecer a galera do comentário por sugerir esse tema aqui. Pra falar a verdade, esse já era um tema que eu tinha na minha lista para ser feito há muito tempo atrás, mas eu preferi deixar ele pra frente. Eu fui meio que empurrando. Só que recentemente eu vi muitas pessoas falando sobre isso. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu acho que agora é o momento a gente poder fazer um vídeo e falar alguma coisa sobre isso. Então, para todos que enviaram aí, muito obrigado. Bom, galera, só antes da gente ir para o que interessa, só lembrar vocês que tem link nos comentários para o nosso Discord. Se você puder fazer aquele protocolozão que a gente sempre pede aqui no canal, de like, inscrição e o sininho, que você marca o sininho para você poder ser notificado aí dos próximos vídeos e não perder nada por aqui. Galera, eu agradeço demais a sua ajuda e, claro, tudo isso ajuda demais o crescimento do canal. Então vem comigo. Vamos ver o que a gente tem sobre o vagabundo Jim Freaks. Vamos lá. Bom, é o seguinte, galera. Eu juntei 5 tópicos para a gente poder falar nesse vídeo a respeito do Jin. É claro que tudo isso diz respeito à sua aura, tá, galera? É o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, é o ponto principal. Primeiro, capacidade de aprender habilidades NEM de outras pessoas. Eu acho que essa capacidade aqui, com certeza, foi a que mais impressionou todos que viram, no momento do mangá. Todo mundo deve ter ficado, ué, como assim? Não é possível, isso é verdade? Eu fui um, é claro. Ele ter a capacidade de aprender instantaneamente uma habilidade de ataque, que é bom mencionar, tá, galera? Pelo que eu entendi no mangá, uma habilidade de ataque que seja usada contra ele, é bizarro, né, gente? Mas eu acho que o que é mais impressionante dessa habilidade é a declaração do próprio Jin. Ele afirma que é apenas uma habilidade natural dele e que não é nada demais. Pô, brincadeira, né, galera? Isso aqui é pra explodir a nossa mente. E acredito que todos vocês, que assim como eu, que acompanham Hunter x Hunter, sabem que se a gente for correlacionar isso aqui com outros personagens, seria claramente uma habilidade de um especialista. E qual é o detalhe nisso aqui? Que ele fala que consegue replicar habilidades de ataque que sejam utilizadas contra ele. Ou seja, então se for uma habilidade de suporte ou qualquer outra coisa, com outra finalidade, a gente entende que ele não vai poder replicar. Seria esse o grande detalhe, a grande diferença. Mas ainda falando dos especialistas, é claro que todos eles seguem condições restritivas, condições de usabilidade, um monte de condições para conseguir esse feito. E aí o Jin meio que pula isso daí e é uma habilidade natural dele, ou seja, ele meio que não utiliza o NEM para isso. Curioso. E aí que fica sempre essa questão, O Jin tá pulando algum parâmetro, ele tá quebrando alguma regra, ele não tá respeitando
As regras impostas pelo próprio NEM? Essa que é a pergunta, galera. Bom, tudo isso aqui ainda é muito nebuloso, né, galera? E o que complica mais é que o Togashi ainda não conseguiu determinar a aura do Jin. Talvez ele tenha até determinado, mas o que ele entregou pra gente é que é desconhecido, né? E isso aqui, eu fico maluco com isso. 2. Personalidade, galera. Essa questão de personalidade em Hunter x Hunter é uma coisa muito divertida, né? Eu acho que dificilmente alguém que seja fã ou que acompanha a obra de perto não se diverte com isso, né? Não olha outra pessoa e fala, pô, aquele ali é um transmutador, aquela menina ali é uma manipuladora, aquele cara ali acho que é um especialista. Todo mundo faz, né? Não tem como não fazer. E ainda mais que lá na saga da Torre Celestial, uma das sagas iniciais do anime, a gente teve um método de determinação para isso, né? Que foi o método lá do Hisoka. A verdade é que apesar de ser muito divertido e legal, e que eu utilizo para um monte de coisa, é claro, não é algo certeiro. E para falar a verdade aqui para vocês, né, galera, é muito difícil de determinar a aura inata de alguém com isso. Por que eu falo esse negócio? Vamos a alguns personagens aqui de exemplo. O primeiro personagem que eu tenho aqui para falar de vocês é o Wing, que é um aprimorador. Tirando o fato de que ele apresenta ser um cara simples, e isso vai bastante de encontro com a descrição de um aprimorador, na minha concepção, o Wing não demonstra ter mais nada, né? Ele é bastante calmo, ele é bastante analítico, por sinal. Então isso são coisas que vão bastante de encontro com os personagens dos grupos inferiores do diagrama de aura. É claro que um determinado personagem não precisa ser exatamente como a descrição está falando. Ele pode ter umas coisas, outras não e tudo mais. Mas o Wing, quando eu olho, eu não diria que ele é um aprimorador. É bem diferente. Eu lembro que quando o Knuckle foi inserido, e após algumas páginas ali do capítulo onde ele apareceu, eu logo falei, cara, não tem como a gente não determinar a aura desse cara como sendo um emissor. Pô, tá na cara, isso aí é certo. E é claro que eu não fui o único gênio com essa perspectiva. Muitas pessoas que acompanham Hunter x Hunter também tiveram a mesma perspectiva, porque eu acho que era bem por aí mesmo. Só que no fim, né, galera, estávamos todos errados e o Togashi colocou o Knuckle como um materializador. Pela habilidade Enem dele, eu concordo bastante, e alguns traços também eu até concordo. Mas eu achava muito, cara, com muita certeza que ele era um emissor. E aí, quando a gente vai de encontro com a sua personalidade, já não vai tanto para um materializador. Tem traços? Sim, tem traços. Mas eu ainda acho que tem bastante coisa de emissão. Então, no mais, é muito complicado a gente determinar isso utilizando o teste do Hisoka. Mas eu acho que ainda é válido sim para procurar pistas, de repente tentar se encaixar em um caminho correto. Mas é difícil pra caramba. E eu falei tudo isso aqui, e o que tem a ver com o Jin? Vamos lá, o Jin tem algumas ramificações interessantes no que tange personalidade. Bora falar disso agora. O primeiro ponto, e eu acho que o mais importante, que todo mundo já percebeu, é que ele é um cara com a paciência bem curta. Ele se estressa muito rápido e também se acalma muito rápido, né? A gente vê que tem esses picos. Ele se estressou ali, daqui a pouco já, pô, tranquilão, racional, fala as paradas e tudo mais. Isso aqui já vai de encontro com o que, né, galera? Emissão. É claro, isso aqui com certeza é emissão. O segundo ponto é que ele é uma pessoa extremamente analítica e bastante inteligente, consegue fazer previsões sobre coisas que irão acontecer e com uma certa precisão, eu devo acrescentar aqui para vocês. Vimos isso durante a saga do 13º presidente, né? As eleições para o 13º presidente. Impressionante, o cara conseguiu prever tudo que iria acontecer ali, ele já meio que sabia. Inclusive que se ele quisesse ser o presidente, ele teria sido, mas não era interesse dele. E essas capacidades vão muito de encontro com materialização e manipulação, né? Muito analítico, pensa ali de forma muito racional e tudo mais. Mas aí ele poderia ser um emissor com inclinação para manipulação, de repente para poder justificar o ponto A, que eu falei para vocês, de ser nervoso e estressado, se acalmar logo, e também ser analítico e pensativo. Poderia estar entre um e um. E o terceiro aspecto da personalidade do Jin é que ele é um cara muito direto também, né, galera? A gente vê que ele chega, manda mesmo, pronto e acabou. E eu falo isso levando em consideração os diálogos que ele teve com o Pariston, né? Sempre muito direto, chega, manda na lata mesmo, não tá nem querendo saber, e também muito confiante, né? Aprimoradores são assim, muito confiantes, né? Muito diretos e sinceros. E aí, isso aqui vai de encontro, como falei, com aprimoramento, mas também vai de encontro com emissão, porque emissão
também tem isso. 3. Habilidades NEM utilizadas. Bom, galera, quando o Jin utilizou habilidades NEM de emissores, isso aqui foi um impacto na comunidade. Eu lembro, sei lá, 500 milhões de anos atrás, essa que é a verdade, quando esses capítulos saíram. E isso, com certeza, foi um forte indício dele ser um emissor. Eu, com certeza, pensei nisso naquela época. E ainda penso muito sobre isso ainda hoje. E aí ficou aquele pensamento, né, galera? Bom, ele deve copiar, né, e reproduzir, assim, e performar bem em habilidades onde ele vai ter uma boa proficiência. Logo, se ele é um emissor, ele vai mandar ataques de emissores com tranquilidade. Ele sendo um cara que faz previsões antecipadas e conhece muita coisa, eu não ficaria surpreso se ele já soubesse o tipo de NEM do Leório e tivesse recebido soco remoto propositalmente. Porém, o problema, né, galera, como eu falei pra vocês, é que ele consegue replicar habilidades de ataque. Ou seja, ele não fala habilidades de ataque de emissores, habilidades de ataque. Ou seja, manipulação, transmutação, aprimoramento, especialização, qualquer habilidade que tenha essa finalidade de ataque, ele vai conseguir replicar. 4. Grande capacidade no NEM de transmutação. Esse aqui é um detalhe que eu acho muito legal, galera, que eu já falei em outros vídeos, mas muito rapidinho, eu nunca entrei fortemente nisso aqui. Falei ali rapidinho e tudo mais, sobre o Jin ter uma grande proficiência no NEM de transmutação. A gente vê esse detalhe aqui quando ele faz uma competição de Ibokuro, galera. Esse jogo basicamente consiste em fazer diversas formas com a sua aura e alternar elas. E quanto mais diversificado e veloz, melhor vai ser, né? Você vai vencer o seu adversário. E no mais, né, rapaziada, é preciso ter uma grande habilidade para poder fazer isso aqui. E também um potencial razoável na transmutação, né, claro. Eu vou aproveitar e falar isso aqui, galera. É sempre bom lembrar que forma é um atributo da aura, ou seja, você utiliza NEM de transmutação. E por que eu tô entrando nesse mérito, galera? Porque, por incrível que pareça, existe muitas pessoas que ainda não acreditam nisso, e isso é muito bizarro. Porque tem gente nos comentários que acha que eu inventei isso aqui. Galera, eu não inventei isso aqui. Eu falo coisas que estão no mangá. Eu não vou ficar inventando mentira pra vocês. Então, assim, eu tirei daqui, vou colocar aqui na tela para vocês poderem ver. Isso aqui tá lá no arco de Grid Island, vocês podem ler e tudo mais lá. Se eu lembrar, eu coloco até num comentário fixado quais são os capítulos e tudo mais para vocês poderem ler lá. Mas forma é um atributo da aura, galera. Ou seja, é NEM de transmutação. Que por sinal, tá associado também ao TEM, né? Que o TEM é quando fica a aura ali em volta do personagem e tudo mais. 5. Grande capacidade de aprendizagem e inteligência. Bom, isso aqui fica implícito, né? Eu já até falei aqui outras vezes, mas eu achei legal colocar esse tópico porque realmente ele é muito fora da caixinha, né, galera? Mas o que me deixou mais curioso, sabe o que foi, galera? É que o Jin fala o seguinte: eu sou bom no que eu gosto. E aí, parece idiota isso aqui, né? Mas, cara, é de uma simplicidade e de uma profundidade bizarra. E é verdade, a gente geralmente é bom no que a gente gosta. Se a gente não tem interesse, talvez a gente não vai se desenvolver naquilo. Mas se a gente gosta, a gente consegue ser bom. Às vezes, excelente, pra falar a verdade. E aí, galera, qual o problema? Que ele fez uma competição de línguas com Curly. Curly é um dos personagens que foi contratado pelo Beyond. E o cara, gente, é um especialista. Ele leciona em uma universidade. E o Jin venceu o cara. É loucura, né? Demonstra conhecimento, inteligência. E aí, gente, chegamos aqui ao grande clímax desse vídeo. Qual a conclusão que a gente tem sobre isso daqui? Não temos, né? Pô, brincadeira. Falei um monte de coisa e a verdade é que não dá pra concluir nada, né? Pô, me desculpa, né, gente? Complicado. A verdade é que ele é um cara muito diversificado, né, gente? Muito diferente. A gente vê que ele vai pra muitos lados. É difícil determinar alguma coisa. Eu achei essas pistas muito interessantes e decidi trazer pra vocês. É claro que não são pistas, né, galera? Isso tá no mangá. Se você já leu pelo menos umas 2, 3 vezes, com certeza você já viu tudo isso daqui. Mas eu acho legal a gente poder falar aqui em vídeo e tudo mais. É claro, né, galera, que eu não vou deixar de dar meu palpite, vou finalizar o vídeo sem falar o que eu acho claramente. E eu tenho a mesma opinião que eu sempre tive desde anos atrás. Eu ainda acho que o Jin é sim um emissor. Tudo isso que eu falei pra vocês, ele vai muito de encontro, sempre com emissão em algum momento. Eu acho que ele é sim um emissor. E digo mais, tá, gente? Se o Togashi colocar ele em outro grupo de aura e tudo mais, não vai ser um problema na minha visão.
né? Eu acho que ele é um emissor, mas se não for também é tranquilo. A única coisa que eu espero de coração é que ele não enquadre ele como um especialista, porque eu vou achar uma solução, gente, muito, mas muito ruim, sinceramente. Bom, eu acho que eu acabei trazendo mais perguntas do que respostas com esse vídeo, e Hunter x Hunter é bonito por conta disso. Vamos lá, né, galera? É bom demais. Porque ter mais perguntas do que respostas nos faz ter mais curiosidade, ler, procurar cada vez mais para poder entender sobre a obra. Então, engraçado que, fazendo um paralelo aqui, a gente está parecendo caçadores mesmo, né? A gente está procurando as coisas aqui. Estamos sendo literalmente caçadores aqui, no sentido bruto da palavra, olha aí. Espero que vocês tenham se divertido com o vídeo aqui, que tenha entretido e, acima de tudo, que eu tenha ajudado a entender alguma coisa do mundo de Hunter x Hunter. Bom, nesse vídeo aqui, eu acho que eu não ajudei tanto a entender. Eu acho que nesse vídeo eu acabei ajudando a abrir mais questões e mais perguntas, né? E olha que a gente já tem um monte. Aproveita aí e manda nos comentários qual o seu palpite do tipo de aura do Jin. Mas, pô, tenta justificar, entendeu? Não fala tipo assim, emissor. Não. Ó, cara, eu acho que ele é um especialista por conta disso. Beleza? Tenta fazer sentido no que você vai escrever, mas manda nos comentários aí. Então é isso, galera. Agora eu vou indo, mas eu espero em um próximo vídeo encontrar vocês aqui no Mundo dos Caçadores. Valeu, galera.